No vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito das medidas cautelares. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla Jussara, sou advogada e hoje a gente vai falar sobre o artigo 282 do Código de Processo Penal e o 319 também do mesmo código. Bom, vamos lá? Eu começo aqui que eu fiz várias anotações, né? E eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, né? Para ficar mais tranquilo, mais light também, para a gente poder compartilhar conhecimento e as pessoas também poderem entender. Vamos lá, as medidas cautelares estão intimamente ligadas com o princípio da proporcionalidade. Tá, tudo bem. Então, o que é o princípio da proporcionalidade? A sanção imposta, ela tem que ser proporcional ao crime ou ao delito cometido. Ou seja, o Estado não pode punir demais, ou seja, evitar a punição em excesso, mas também não pode passar a mão na cabeça. Ele tem que ponderar, tentar encontrar um equilíbrio, até mesmo porque ele precisa dar resposta à sociedade, à vítima, né? E precisa também mostrar para o agente, para o autor do fato, que há uma punição pelo ato no qual ele transgrediu a lei. Ok? Bom, e aí o artigo 282 do Código de Processo Penal, ele diz assim, ó, adequada a gravidade do crime a evitar novas práticas. Tá. Então eu vou fazer alguma coisa para evitar que as novas práticas sejam cometidas. Parágrafo 1º. Sua aplicação poderá ser feita de forma isolada ou cumulativa. Ou seja, ele pode aplicar uma única medida cautelar e atender e obter o resultado desejado. Mas ele pode também aplicar mais de uma, acumular, juntar, para fazer com que aquela pessoa cumpra, de uma certa maneira, né, e atinja o resultado pretendido. Certo? Parágrafo 2º diz que o juiz, ele não pode agir de ofício, ou seja, o juiz não pode apresentar as medidas cautelares de ofício. Ele tem que ser provocado, tem que ocorrer um requerimento, e esse requerimento é por parte do Ministério Público ou da autoridade policial. Parágrafo 3º, a medida cautelar dá à outra parte o direito de manifestar. Aqui eu acho importante porque ele entra em consonância com o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, direito à ampla defesa e contraditório. Ele pode se manifestar, ele pode apresentar a peça cabível, ele pode fazer valer aquele que a gente fala, o seu direito, né? Pode ser feito dessa forma. Obviamente, quando a gente está lidando com medidas de urgência e de perigo, né, o magistrado vai fazer com que ocorra o saneamento, vai sanear, vai encerrar, vai estancar aquele perigo e vai aplicar a medida. Correto? Então, ou seja, vai ser uma medida que vai ter que ser fundamentada de acordo com o fato, o caso concreto apresentado. Ok? No seu parágrafo 4º, ele fala: a prisão é em último caso. Por quê? As medidas cautelares, ela é a primazia, ela é o prius, ela é a principal, né? Ela é a primeira pessoa que chega na festa, é isso. É a pessoa que chegou na festa. A medida cautelar tem que ser vista dessa forma. O magistrado, ao receber o requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, né? Ao oferecer essa medida, ele vai oferecer essa medida da melhor forma que a outra parte, de acordo com a sua condição social, de acordo com a pessoa em si, possa cumprir. Também não vai fazer nada estratosférico, sabendo que a pessoa já não vai ter condições de cumprir. Óbvio, né? Parágrafo 5º. A revogação dessa medida não precisa ter requerimento. Ou seja, eu tinha dito antes que para obter uma medida cautelar, o juiz não pode agir de ofício. Tem que ocorrer o requerimento por parte do Ministério Público ou autoridade policial. Mas a sua revogação pode ser feita. Por quê?
Porque uma vez sendo revogado, deixa claro que não encontra mais requisitos pelos quais foi imputado a medida cautelar. Logo, ela perde o seu efeito, ela deixa de existir. Por isso que ela pode ser revogada de ofício. Sexto, não sendo cabível a apreciação de medida cautelar ou a sua substituição, ou seja, o magistrado vai lá e aplica a medida cautelar. A. Não deu certo? Aplica a B. Não deu certo? Aplica a C mais D. Ok? Ou seja, vai aplicando tudo que ele pode aplicar, o máximo de coisas que ele pode fazer, mas vendo tudo isso e nada disso surtindo efeito, nesse momento então cabe a prisão. Vale ressaltar o seguinte, que no momento em que o juiz modifica, tenta adequar, modifica mais uma vez, tem que ocorrer pela parte do agente também, né, a vontade de querer cumprir, né? Caso contrário, caberá então a prisão preventiva, certo? Mas deverá também ser fundamentada, não é aleatória, tudo tem que ter fundamentação, ok? Logo, as medidas cautelares são a imposição preferencial, ou seja, primeiro eu ofereço a medida cautelar, mas para todos os crimes? Não, pelo amor de Deus. Há crimes que por mais que você ofereça a medida cautelar, não vai surtir efeito nenhum. Nenhum. Oferece medida cautelar para um serial killer, surte efeito? Oferece medida cautelar para a pessoa que acabou de cometer o crime de corrupção, de lavagem de capitais, surte efeito? São determinados crimes que não há por que oferecer. Outros, com certeza, você poderá ter êxito. Fica também esclarecido aqui que quando falamos de crimes culposos, diferente de crime doloso, quando eu falo de crime doloso, eu tenho a intenção, o meu pensamento está voltado para a prática do ato, para obter o resultado morte. Eu quero. Eu pratico toda a ação com essa vontade. No crime culposo, não, eu não tenho essa vontade. Houve há muito tempo atrás a morte de um rapaz que foi na briga de um bar numa determinada cidade. Ele saiu do bar e as pessoas com quem ele tinha discutido saíram também. E ele deu um soco e a pessoa devolveu. No momento que a pessoa devolveu o soco, ele se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça no meio-fio. Ficou em coma, depois veio a falecer, decorrente do fato. É um crime culposo? Em tese, sim. Por quê? Porque não houve a intenção. A intenção era da briga, ponto. Não era de matar. Brigar é uma coisa, matar é outra. Então, o crime culposo, o próprio artigo 44 do Código Penal apresenta os requisitos. E o 44, inciso 1 do mesmo Código, fala que, independente do quantum da pena, a modalidade culposa, a prisão pode ser substituída. Tá, mas em todos os casos, não. A gente tem o 313, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que se você não tem a documentação de identificação, você vai ficar detido, vai ficar preso. Ok? Outra coisa importante, as infrações de menor potencial ofensivo, Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Essa lei, a pena não ultrapassa 2 anos. Óbvio, não cabe prisão preventiva. Não há o que se falar disso. Correto? E lembrar outra coisa também. A Lei 9.099/95, ela tem natureza conciliatória e não punitiva. Ok? A segunda parte do vídeo eu dou continuidade daqui a pouquinho. Forte abraço.